eles trazem esse gráfico aqui, quantidade de bitcoins nas mãos dos investidores, dos holders de curto prazo, tá? Então, este gráfico, a linha preta é o preço do Bitcoin, essa mancha laranja indica a quantidade de moedas nas mãos das sardinhas, dos investidores de curto prazo. E existe uma coisa muito interessante que vocês podem notar aqui. Quando é que nós temos variações malucas do preço do Bitcoin? Quando as sardinhas estão a todo vapor, quando elas entram no mercado. Então, por exemplo, este pico maior de todos aqui é justamente a alta histórica de 2017 para 2018, né? Quando o Bitcoin bateu 20 mil dólares. Olha onde estavam as sardinhas, né? Muitos bitcoins, mais de 6 milhões de bitcoins nas mãos das sardinhas. Outros picos de preço, como nesse momento aqui em 2016, também, ó, muitas sardinhas, mais de 4 milhões de bitcoins nas mãos das sardinhas. Vocês vão ver a mesma coisa acontecendo neste pico de 2019, olha aqui, sardinhas com os bitcoins nas mãos. Mesma coisa neste pico que a gente teve em 2021, quando o Bitcoin bateu 65 mil dólares. Olha aqui como é que estava a quantidade de Bitcoin na mão das sardinhas, né? Quando passa de 4 milhões e meio de Bitcoin nas mãos das sardinhas, a gente entende que é um momento onde o preço tende a cair. Então aqui, ó, caiu, né, desabou na sequência, e aqui, mesma coisa, né, desabou na sequência. Mas mesmo os picos menores aqui, você também percebe essa mesma tendência. Fez um pico de acumulação na mão de sardinha, o preço tende a cair. São elas que levam o preço ao extremo e depois também uma queda extrema na sequência. O extremismo está ligado à juventude e as sardinhas são novatos no mercado. No início do Bitcoin, nós tínhamos muitas sardinhas. E agora, na maturidade do Bitcoin, nós vemos aí instituições, grandes empresas comprando Bitcoin. E aí não são sardinhas, são baleias focando mais em longo prazo. E é por isso que esse movimento ele tende a dar uma acalmada, como a gente vai ver na sequência desse vídeo. Mas o interessante desse gráfico aqui é onde nós estamos agora. Nós estamos com muita sardinha ou pouca sardinha com Bitcoin? Pouca. Notem que abaixo de 3 milhões de bitcoins nas mãos das sardinhas significa que nós estamos num período de acumulação, ou seja, aqueles que estão mais tempo acumulando Bitcoin para numa sequência ter uma mega subida de preço. Então, notem que isso aconteceu aqui, por exemplo, né, em 2015. O que vocês viram na sequência foi essa subida absurda de preço aqui. Mais para frente, a gente viu isso também aqui no início de 2019, olha só, sardinhas com menos de 3 milhões. O que aconteceu com o preço lá em cima? O preço disparou, como vocês estão notando aqui, né? Uma disparada de preço. Mais uma vez a gente observa isso agora, né? Acontecendo nesse momento onde o preço, pela primeira vez na história, está próximo a uma alta histórica. Porque geralmente quando a sardinha está com pouco Bitcoin, nós estamos muito distante de uma alta histórica. Notem, olha aqui este ponto. Muito distante da alta histórica. Olha esse ponto aqui. Muito distante da alta histórica, né? Muito distante de um pico. E agora nós estamos próximos de uma alta histórica. Então é bem interessante, né? Porque esse indicador mostra pra gente que é mais provável uma subida de preço do que uma queda, e nós já estamos num ponto muito interessante, muito próximo da alta histórica. E a verdade é que talvez a gente nunca veja tanta sardinha com Bitcoin na mão novamente. O mercado está amadurecendo. Os bitcoins estão sendo distribuídos agora para grandes bancos, grandes empresas, grandes baleias, né? E sobram menos e menos nas mãos das sardinhas. Isso faz com que esses movimentos extremos de preço que a gente viu no passado, em 2013, em 2011 ou mesmo em 2017, se tornem menos frequentes. O Bitcoin está se tornando um senhor de idade, não é mais uma criança louca subindo em árvore como acontecia no passado. Isso pode ser visto nesse gráfico aqui, né? O gráfico de preço do Bitcoin, esse é o gráfico semanal. Notem como lá no passado, né? Aqui nós estamos falando da virada do ano de 2011 para 2012, a gente tinha vários picos de preço num curto período de tempo, né? De 2012 até aqui o final de 2013, 4 picos de preço, né? E o preço sobe num dia só. Sobe absurdamente e cai no mesmo dia. Sobe num dia só e cai no mesmo dia. Sobe num dia só e cai no mesmo dia. Sobe num dia só e cai no dia seguinte. Então, quer dizer, a gente vê dentro de um período de 2 anos muita variação de preço, uma volatilidade gigante
uma ansiedade muito grande dessa fase infantil do Bitcoin. Depois, vocês notam nesse gráfico que os picos eles vão se afastando, né? Eles vão se tornando mais distantes. Então, você tem um pico aqui em 2017, depois tem um outro pico lá em meados de 2019, depois um outro pico lá em meados de 2021. Notem como eles estão se espaçando e diminuindo de frequência. Enquanto que aqui no início, em 2 anos, tinham 4 picos, agora cada pico está distante do outro em mais ou menos 2 anos, né? Cada pico na mesma distância de 4 picos do passado. E a tendência, como eu falei, com a redução dessas sardinhas, que são as mais agitadas e as mais ansiosas, né? São os novatos do mercado, a tendência é que a gente tenha menos e menos volatilidade e que cada topo e cada fundo leve um tempo maior para passar. Então notem, por exemplo, que enquanto esses picos aqui que eu mostrei para vocês no início, eles tinham 1 dia de duração, o preço subia, batia no topo histórico e desabava, como é que a gente está recentemente, nesse topo que a gente teve aqui em meados de 2021? Foi somente 1 dia? Não, foram várias semanas. Nós estamos falando de um período aqui de 2 meses de duração na mesma faixa de preço, no mesmo topo, né? A diferença de 1 dia para 2 meses, para 60 dias de duração. Olha como isso é uma coisa mais lenta, né? Lembra mais uma maturidade, uma pessoa de mais idade, né? Com mais dificuldade de locomoção. É exatamente o que está acontecendo com o Bitcoin. Agora ele não é mais um novato, não é um mercado cheio de sardinha. É um mercado que tem pessoas ali e empresas também mais focadas no longo prazo, né? E também com valores muito maiores do que lá atrás. É mais difícil arrastar trilhões de dólares do que você arrastar poucos milhões de dólares. E é aí que a gente tem um problema na hora que a gente espera, por exemplo, o mesmo movimento louco que a gente tinha lá em 2013. Ou seja, o Bitcoin vai bater aqui embaixo de 28 mil dólares, aí vai subir, vai disparar e em novembro já vai estar em 98 mil dólares. São movimentos muito extremos para um ativo que não está mais na sua infância, né? Não temos mais tantas sardinhas para fazer isso acontecer. Como vocês viram, temos pouquíssimas sardinhas nesse momento. Elas só vão surgir em maior número na hora que realmente tiver uma disparada mais forte de preço. E isso pode levar mais tempo do que o normal, como a gente viu aqui, né? Então pode ter uma fase de consolidação maior e aí um pico deste ciclo do Bitcoin só ocorrendo lá para meados ou para final de 2022, por exemplo. Algo inédito, né? De nunca viu levar tanto tempo durante um ciclo de alta. Mas a tendência é essa. Os ciclos estão se prolongando, estão se tornando cada vez maiores. E pode ser um erro de análise nossa tentar ficar comparando o que está acontecendo agora com 2013, com 2011, com 2017, quando o Bitcoin tinha muito menos maturidade. Agora, uma coisa que a maturidade traz é que o ativo se torna um pouco mais previsível, né? Ele não tem movimentos tão malucos e algumas coisas acabam sendo previsíveis. Neste momento, o preço do Bitcoin está em 57.300 dólares, né? Ele chegou a pegar algumas vezes aqui na faixa dos 55 mil dólares. E esses 55 mil dólares não me é estranho, né? Essa faixa entre 58 e 55. Porque se a gente abrir aqui o gráfico dos contratos futuros de Bitcoin, né, sobre a expiração, sobre o vencimento desses contratos futuros e de opções de Bitcoin, vocês sabem que toda última sexta-feira do mês vencem opções e contratos futuros. E a tendência é que o preço tenha uma queda até uma certa região. Essa região a gente chama de max pain, ou máxima dor. É aquele ponto exato onde aqueles que estão fazendo o movimento contrário ganhariam mais dinheiro. E qual é este ponto para novembro? Como vocês podem ver no gráfico, este ponto está nos 55 mil dólares. Então, o ponto de maior interesse para quem está nos contratos futuros, nas opções, é puxar o preço do Bitcoin, é manipular o preço do Bitcoin até a região dos 55 mil dólares, exatamente no dia 26 de novembro. 26 de novembro é essa sexta-feira agora, tá? Então, está tudo bem dentro da expectativa, né? A manipulação trazendo o preço nesta região dos 55 mil dólares, como aconteceu nos meses anteriores. Nota aqui, ó, tudo marcado max pain, a dor máxima em cada mês aqui, né? Notem que o preço sempre retorna mais ou menos para esse ponto. Olha aqui, por exemplo, em fevereiro, né? Tinha que trazer para 44 mil dólares e foi exatamente onde o preço veio buscar aqui. Isso foi acontecendo mês a mês, muito próximo sempre, né? E agora, nessa sexta-feira, é 55 mil dólares. Mas o interessante, como vocês sabem, é o que acontece após esse vencimento. A tendência após acabar essa pressão vendedora, né?
porque o contrato vai estar expirado, é que o preço volte a subir. Não tem pressão vendedora, o preço sobe. Então, por exemplo, olha o que aconteceu aqui, ó. O preço recuou até o max pain de 42 mil dólares aqui, né? A máxima dor. E na sequência, olha a subida de preço que a gente viu, tá? Então, é a mesma coisa que pode acontecer agora, né? Nessa sexta-feira, ou seja, com o fim da pressão vendedora, a gente tem uma facilidade de subida de preço. Eu acho que vai subir de sexta-feira, né? Do dia 26 ao dia 30, até os 98 mil dólares? Não. Isso não me parece algo normal de acontecer. Mas podemos ter um alívio que leve o Bitcoin acima dos 60 mil dólares mais uma vez.